Fala galera, tranquilo? Então bora lá. Primeira prova do ano, prova Multi-ENEM, primeiro trimestre. Segundo ano, então bora. Tô começando, bora lá. Julgue as afirmativas a seguir em certo ou errado. Ondas mecânicas, apesar de se propagarem mais lentamente no vácuo, elas ainda conseguem se propagar por este meio. Certo ou errado? Errado. Por quê? Primeiro, onda mecânica não se propaga no vácuo. Só se propaga em algum tipo de meio. O único tipo de onda que se propaga em vácuo se chama eletromagnética. Tranquilo? Então, letra B. Ondas eletromagnéticas possuem velocidade máxima quando se propagam no vácuo? Perfeito. Toda onda eletromagnética no vácuo tem a mesma velocidade, que é a velocidade máxima da luz. 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Então, certo. Porque a onda eletromagnética, quando ela sai do vácuo e entra em algum meio, toda vez que ela entra em algum meio, ela perde velocidade. Tudo bem? Porque justamente aquela ideia. A onda eletromagnética ela não precisa de meio para se propagar. Então, se tiver, esse meio atrapalha ela e não ajuda. Diferente da mecânica, que ela precisa de meio para se propagar. Então, onde tem menos meio, ela normalmente fica mais lenta. Ok? Então, letra C. Ondas de rádio, mais especificamente as FM, podem se comportar como ondas transversais sobre algumas circunstâncias. Galera, ondas de rádio, mais especificamente as FMs, tanto faz se é FM, AM, o que quer que seja, podem se comportar como ondas transversais? Perfeito, ok, sob algumas circunstâncias. É isso aí. Mas professor, não são todas as circunstâncias? São todas. Isso não invalida o item, tudo bem? Então, ondas de rádio podem se comportar como ondas transversais? Perfeito, podem se comportar sim. Em que situações? Todas. Porque ondas de rádio são ondas transversais. Tudo bem? Então, item correto. Toda onda mecânica é sonora? Errado. Não é toda onda mecânica é sonora. É toda onda sonora é mecânica. Tudo bem? Toda onda luminosa é eletromagnética? Perfeito. Tudo bem? Ondas luminosas são um caso de ondas eletromagnéticas. Assim como ondas sonoras é um caso das ondas mecânicas. Tá? As ondas do mar não são consideradas ondas para a física. Errado. São consideradas em algumas situações. Quais? A onda do mar, antes dela quebrar, ela é considerada uma onda para a física. Quando a onda do mar ela ainda tem esse formato assim, para a física ela funciona como uma onda, porque ela propaga energia sem propagar matéria. Mas a partir do momento que a onda do mar ela começa a quebrar, ela vai inclinando para o lado, vai inclinando, até o momento que ela quebra. No momento que ela quebra para um lado, ela passa a carregar a matéria, e desta forma ela não é mais uma onda conceitualmente dita pela física. Ok? Então eu posso falar que não é considerada uma onda? Não, porque tem casos que ela é. Ok? A onda eletromagnética é uma onda mista? Errado. A onda eletromagnética é uma onda transversal. Assim como as ondas do mar. As ondas do mar são mistas, mas a eletromagnética não. Ok? A eletromagnética, assim como as ondas do mar, vibram em duas direções? Perfeito. Só que as eletromagnéticas, as duas direções de vibrações são direções transversais. Por isso, ela é uma onda transversal. Já a onda do mar, ela vibra em duas direções, assim como a onda eletromagnética, só que uma direção é transversal e a outra é longitudinal. Assim, ela corresponde ao conceito de onda mista. Onda mista tem que vibrar em duas direções, sendo que uma delas tem que ser transversal e a outra longitudinal. E a onda do mar satisfaz essa condição. Ok? Mas a eletromagnética, não. As duas são transversais. A direção de propagação e vibração sempre são iguais para qualquer onda. Pelo amor de Deus, não! Se fosse verdade, não existiriam ondas transversais, certo? Isso que ele falou de serem na mesma direção, existe um caso só para isso. Se chama ondas longitudinais. Uma mola pode produzir ondas transversais, longitudinais e mistas? Perfeito. Se você pegar uma mola
e você só puxar ela para trás e para frente assim e soltar, ela vai produzir uma onda longitudinal. Mas se você pegar essa mesma mola, chegar na ponta dela e jogar ela para cima e para baixo a ponta dela, ela vai gerar uma onda como se fosse numa corda. Aquela onda para cima e para baixo numa corda. Nesse sentido, fazendo uma onda desse jeito. Na mola, no caso. Então seria uma onda transversal. Então, já mostrei que a mola faz tanto a longitudinal quanto a transversal. E para fazer a mista, basta ela fazer os dois ao mesmo tempo. Tanto mexer para frente e para trás, quanto para cima e para baixo com a sua mão. Ou seja, fazer movimentos circulares. Se você pegar a mola, segurar na ponta da mola e fizer um movimento circular, vai gerar uma onda meio circular na mola. Essa onda, ela se propaga para frente e para trás e para cima e para baixo, gerando uma onda mista. Tudo bem? Então aqui seria uma onda longitudinal no primeiro caso. No segundo caso é uma onda transversal. E no terceiro caso eu mostrei como se monta a onda mista. Tranquilo? Então a mola faz os três? Faz os três sim, ela consegue fazer. Ok? Então, a onda, como é conceituada fisicamente? É uma propagação de energia que pode propagar matéria também? Errado. Esse é exatamente o contrário do conceito de onda. O conceito de onda, ela propaga energia sem propagar matéria. Ok? Mas pode propagar matéria também? Não, é errado. Toda onda eletromagnética é transversal e tridimensional. Perfeito. Toda onda eletromagnética ela é classificada quanto à sua direção de vibração e propagação como transversal e quanto às dimensões que podem se propagar como tridimensional. Ok? A onda eletromagnética ela é limitada quanto às suas classificações. Ela só consegue ser classificada de uma única maneira. Essa é a classificação da onda eletromagnética. Transversal e tridimensional. Próximo. Todas as ondas bidimensionais são ondas do mar. Errado. É aquele caso de novo. As ondas do mar são um caso de ondas bidimensionais, não o contrário. Ok? A frequência de uma onda, depois de emitida por uma fonte, é considerada constante, pois não depende do meio que foi gerada. Perfeito. Por quê? Bora dar um zoom aqui no canto. V é igual a lambda vezes frequência. E a propriedade física chamada amplitude. Aqui eu destaquei quatro grandezas físicas de uma onda. Dessas quatro, duas dependem do meio e duas dependem apenas da fonte. Quais seriam essas? A frequência e a amplitude, ambas dependem apenas da fonte. Opa, tá um pouquinho grossa essa tinta aqui. Então, fonte, ok? E de verde. Comprimento de onda e a velocidade depende do quê? Do meio para definir. Tudo bem? Então, velocidade e comprimento de onda depende do meio. Já amplitude e frequência dependem da fonte. Então, a sua mão é a fonte de uma onda na corda. É a forma como a sua mão oscila que determina a amplitude e a frequência da onda na corda. Mas o que vai determinar a velocidade da onda na corda e o seu comprimento de onda não é o movimento da sua mão. Tudo bem? É sim o material que propaga a onda. Tudo bem? Que vai vibrar. Então é o meio, é o material que carrega a onda. Tá bom? Por exemplo, numa corda existe até uma segunda fórmula para determinar a velocidade da onda numa corda. V é igual a raiz da tração sobre a densidade linear, certo? Essa fórmula nos mostra que a velocidade da onda numa corda depende apenas de propriedades da corda. Ou seja, tração é uma característica da corda, densidade linear é uma característica da corda. Então a velocidade da onda na corda só depende de características dela e não da fonte. Aí você vai falar, professor, mas tem a fórmula aqui, ó, velocidade igual a lambda vezes frequência. Como assim você está me falando que ele não depende do lambda e da frequência? Porque, olha o que você está me falando, professor. Você está falando que a velocidade só depende do meio, mas a frequência depende da fonte. E como a velocidade nesta fórmula depende da frequência, então a velocidade
também depende da fonte de alguma forma. Não depende. Por quê? Na natureza, isso é um fato. A velocidade só depende do meio. Então a gente tem que tentar entender o que acontece para que isso seja verdade. Quando você muda a frequência com a sua mão, se você tentar oscilar uma corda o mais rápido que você conseguir, oscilar bem rápido, você simplesmente vai, em vez de ter uma onda assim, quanto mais rápido você oscilar a sua mão, você vai gerar uma onda cada vez assim, uma corda. As duas ondas vão se propagar com a mesma velocidade de propagação. Por quê? Porque quem determina é o meio e não a fonte. Então, na hora que a frequência aumentar, o comprimento de onda imediatamente vai diminuir e essa multiplicação vai manter constante a velocidade para que a lei da física da natureza funcione perfeitamente, que é o que? Velocidade não dependa da fonte, depende apenas do meio. E ela simplesmente vai variar de acordo com essa fórmula aqui. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. A frequência de uma onda, voltando para a letra M, a frequência de uma onda, depois de emitida por uma fonte, é considerada constante, pois não depende do meio em que foi gerada. Perfeito. É exatamente isso. A amplitude de uma onda é uma grandeza física que depende exclusivamente da sua fonte emissora, mas ainda pode ser dissipada em meio. Sim, perfeito. Se você gera uma onda numa corda, a amplitude dessa onda depende apenas da mão que oscilou. Ou seja, a amplitude de uma onda na corda depende apenas da fonte. Mas conforme você gera essa amplitude, ao longo do tempo essa amplitude vai diminuindo porque ela vai sendo dissipada por atrito com o ar, aquela coisa toda. Ou seja, a amplitude dependeu da fonte, só que ela foi dissipada ao longo do tempo ao andar pelo meio. Sim, é um fato. Ela depende da fonte, mas ainda pode ser dissipada ao longo do meio, ok? Item perfeitamente correto. Tudo bem? Então, esses dois itens aqui, M e N, só para revisar a ideia de coisas que dependem da fonte e não do meio, tá bom? Letra O. Quando uma onda executa um movimento de propagação em um meio, as partículas que compõem este meio executam apenas movimento de vibração. Correto. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Por exemplo, imagine que eu tenho um desenho de uma onda assim, e aí depois de um segundo, essa onda ficou com um desenho mais ou menos assim. O que aconteceu? Opa, vou fazer o seguinte, vamos copiar aqui, ó. Vai ficar melhor assim. Vou até mudar de cor. Opa, a cor é aqui. Pronto, ficou mais bonitinho. Galera, destacar de outra cor. Aqui era a crista da onda no início. Tudo bem? Essa era a crista da onda. Vamos falar do ponto da corda que estava naquela crista. Para onde ela foi na minha segunda imagem? Ela foi para baixo, porque o material, os pontos da corda, eles só vibram na direção perpendicular a que ele se propaga. A onda está andando assim. Essa é a direção para onde ela está se propagando. Como a onda na corda ela é transversal, ela tem que vibrar no sentido contrário. Portanto, enquanto a onda se locomoveu para a direita, o ponto da corda vibrou para baixo, como destacado desse ponto até este ponto. Tudo bem? Então, este foi o movimento de vibração que o material fez. E o que é daqui para cá? Dessa crista para essa crista é o movimento de propagação. Então, ó, isso daqui é propagação. Eita, vai dar não. Vamos lá, vamos dar um migué aqui. Propagação. Então, bora lá, propagação. Esse foi o movimento aqui, ó, para a direita, foi a propagação. E a vibração foi o movimento para baixo. Ok? Vibração. Foi o movimento para baixo. Esse aqui foi a vibração e esse aqui foi a propagação. Então, consegue ver bem claro na figura a diferença de propagação para vibração? Vibração é o movimento que as partículas da matéria executam, enquanto a energia se propaga. Então, ó, energia é quem se propaga e a matéria vibra, ok? A matéria, ela vibra, o que quer dizer com isso? Que ela não... Ela depois de se mover, ela volta para a posição original, porque matéria não se propaga numa onda. Quem se propaga é só
energia. Então, relendo. Letra O. Quando a onda executa o movimento de propagação em um meio, as partículas que compõem este meio executam apenas movimento de vibração. Perfeito. É exatamente isso. Só vibração. Quem se propaga é a energia. O meio só vibra. P. O comprimento de uma onda pode ser medido pela distância de um nó até o próximo nó. Errado. Por quê? Quando você tem o desenho de uma onda, a distância de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale, ou de um nó ao segundo nó consecutivo, são distâncias que a gente diz que são chamados de comprimento de onda. Qualquer um desses aqui a gente chama de comprimento de onda. Então a gente pode falar que é de um nó até o próximo nó? Não, é de um nó até o segundo nó consecutivo. De um nó até o segundo nó consecutivo. Isso é um comprimento de onda, ou crista a crista, ou vale a vale. Ok? Então o item está errado. A distância entre a crista e um vale de uma onda, medida na direção de propagação. Olha só. Vamos lá, bora destacar. Crista, vale. A distância entre eles, medida no sentido, na direção de propagação. Ela mede metade do comprimento de onda. Perfeito. Olha para esse tamanho. É exatamente metade do comprimento de onda. Exatamente metade. Ou se você olhar lá embaixo, você vai ver que ela é metade também do comprimento de onda lá embaixo. Todos os comprimentos de onda é a mesma coisa. Então tá perfeito o item. Ele realmente é metade do comprimento de onda. Ok? Então, distância de crista a vale, metade do comprimento de onda, medido na direção da propagação. A amplitude de uma onda é a variação máxima da grandeza física que sofre variação. Perfeito. Isso daqui foi literalmente o conceito de amplitude tirada do livro, ok? Conceito de amplitude, direto. Amplitude. Só espreguiçando aqui. Conceito de amplitude é exatamente isso, ok? Por quê? Amplitude, ele não tem uma unidade de medida definida exatamente. Como, por exemplo, comprimento de onda tem? Tem. Velocidade tem? Tem. Unidade de medidas definida do sistema internacional. Agora, amplitude tem? Não tem. Por quê? Porque, literalmente, amplitude, ela se relaciona com o que vibra na onda. Porque, lembra, onda é uma oscilação, uma vibração que se propaga na forma de energia sem levar matéria. Então a matéria tem que vibrar. Agora, o que vai vibrar? Qual a propriedade física, qual a grandeza física que vibra? É a temperatura que vibra? Aí a gente fala que é uma onda térmica. É a intensidade sonora que vibra? A gente chama de som. É a intensidade luminosa? É a potência? É a altura da corda? O que é amplitude? Depende de cada onda que estivermos falando. A amplitude pode ser coisas diferentes dependendo de cada onda que estivermos falando, ok? Então, continuando. Bora lá. Frequência de uma onda representa quantas oscilações consegue fazer por unidade de tempo. Perfeito, isso é o conceito de frequência. Frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Isso vai nos gerar a quantidade de oscilações por unidade de tempo, ok? Velocidade de uma onda depende do meio no qual ela está inserida. Perfeito. Foi o que eu tinha falado na última lá, ó. Velocidade depende do meio, correto? Então, bora. A velocidade com que uma onda se propaga pode ser diferente da velocidade com que as partículas de um meio vibram devido a esta onda. Ele está falando simplesmente da velocidade referente à propagação e a velocidade referente à vibração. Ele está perguntando se podem ser diferentes. Galera, não tem nada que impeça eles de serem diferentes. Normalmente, a velocidade com que a onda se propaga e a velocidade com que a partícula vibra são diferentes. Tudo bem? Inclusive, a velocidade de propagação ela é constante, enquanto a velocidade de vibração ela varia. Entendeu? Ora a vibração está para cima, ora está para baixo, já a propagação está sempre ali, ó, no sentido que a onda está andando. Ok? Então a velocidade com que a onda se propõe pode ser diferente? Claro, pode. Normalmente é mesmo diferente. Eu já poderia até conceituar que se a onda fosse transversal, ela
sempre seria diferente, porque velocidade é um vetor, vetor tem direção e sentido, e numa onda transversal a vibração é numa direção e a propagação em outra. Então as velocidades, por mais que fossem iguais em módulo, elas seriam diferentes porque tem direção e sentidos diferentes. Ok? V. Raios de onda são perpendiculares a frentes de onda. Na hora que você desenha os raios de onda de uma onda, por exemplo, num lago, que foi por um objeto que caiu, se propagando em diversos sentidos, diversas direções aqui, a direção do raio de onda, ela é perpendicular à frente de onda. Exato, perfeito. É exatamente o conceito, ok? A distância medida de forma perpendicular entre duas frentes de ondas. Galera, o que eu estou falando? Distância entre duas frentes de ondas. Ah, mas você está falando perpendicular? Sim, é como se fosse assim, ó. Pega um raio de onda qualquer, a distância desse ponto a esse ponto. A raio de onda não é sempre perpendicular? Então é como se fosse isso, distância entre dois pontos de frentes de onda que se conectam através de um raio de onda. Tudo bem? Essa distância, ele está perguntando quanto mede essa distância. Se a frente de onda representa as cristas, a distância entre duas cristas é o quê? O que representa a distância entre duas cristas? Exatamente um comprimento de onda. Logo, a distância dessa frente de onda até outra é um comprimento de onda. E dessa aqui até aqui, um comprimento de onda, porque a distância de uma frente à outra é a distância de uma crista à outra. E o item fala que essa distância vale exatamente metade do comprimento de onda. Errado, não é metade, é exatamente o comprimento de onda. Ok? A velocidade de uma onda transversal que se propaga em uma corda tracionada pode ser alterada se mudarmos a frequência que vibramos ela. Errado. Como eu falei, quando você muda a frequência, você não vai mudar a velocidade, porque a velocidade depende do meio e não da fonte. Ok? Beleza. A velocidade de vibração de uma onda da corda depende só da tração que essa corda sofre e da sua densidade linear. Bora escrever a fórmula? V igual a raiz da força de tração sobre densidade linear. Aí você pensa, pô, a velocidade realmente depende da tração e da densidade linear da corda. Então, item certo, né? Errado. Por quê? Porque ele falou velocidade de vibração. E galera, a onda tem dois movimentos, vibração e propagação, correto? Todas as formas que a gente fala de velocidade, a gente está falando para propagação. A vibração ela é meio que, por enquanto, inútil, quase. É só uma compreensão teórica de que ela existe. E tem como a gente até calcular ela? Tem, mas só com desenhos em um papel milimetrado por enquanto, ok? Fórmulas, a gente não está trabalhando com nenhuma que envolva a velocidade com que uma onda vibra, apenas com que ela se propaga. Então tudo que a gente fala de velocidade de onda aqui é a velocidade com que a energia anda, ou seja, a velocidade de propagação. Tranquilo? Então, bora lá. Item tá errado porque falou vibração e tem que ser propagação. A densidade linear pode ser calculada como uma densidade volumétrica dividida pela área da seção transversal da corda. Galera, densidade linear, como é que é a fórmula? Massa sobre comprimento linear, certo? Mas aí você vai falar, professor, e o que é aquela densidade volumétrica? É massa sobre volume, que é a densidade que a gente viu ano passado. Na parte de hidrostática, quando a gente falava de densidade, vocês viram também em química. Densidade. Ninguém falava densidade volumétrica, porque não tinha outra densidade para comparar. A partir de agora nós temos uma densidade para comparar. A densidade linear, representada por uma letra grega chamada μ. E essa densidade linear é diferente da volumétrica, porque a linear é dividida pelo comprimento da corda, que é uma medida linear, é em linha, e a outra densidade é dividida pelo volume, então ela vai se chamar densidade volumétrica. E como é que elas se relacionam? A densidade linear ela pode ser dita como a volumétrica vezes a área da seção transversal. O que é a área de seção transversal, professor? É quando você tem uma corda, se você por acaso cortasse a corda, você conseguiria ver a parte interna dela, um círculozinho aqui representando literalmente a seção transversal da corda. Então aquele Azinho da fórmula significa o quê? A área da seção transversal. Tudo bem? Então seria isso. Tá bom? A área de seção transversal da corda. Então o item está errado, porque ele fala que é dividido, mas é vezes. Beleza? Então bora lá. Primeira questão, questãozinha de cálculo aqui.
Bora lá. Uma pessoa estava vibrando uma corda, realizando 4 ciclos completos por segundo. Opa, a língua travou aqui. Então, olha só. Quando ele falou 4 ciclos completos por segundo, não. Em 2 segundos. Se ele realiza 4 ciclos em 2 segundos, ele realiza quantos ciclos em 1 segundo? Metade, né? Então ele vai realizar 2 ciclos por segundo. Isso quer dizer que a frequência vale 2 Hz. É isso que significa. Tudo bem? Opa! Apertando os botões aqui sem querer. Rapidinho. Deixa eu me ajeitar aqui. Bora. Galera, então tá, ele deu a frequência. Então olha só. Será que eu já posso calcular o comprimento de onda em cada um dos 2 casos? Pense comigo. Qual é o comprimento de onda nesse primeiro caso? Você concorda que aqui a onda todinha aqui, ó, ela representa exatamente um comprimento de onda? Distância de um nó até o segundo nó consecutivo? Então, esse comprimento de onda mede exatamente 300 centímetros, que são 3 metros. Ok? Já o segundo aqui, ó. O segundo, que é... Tem quantas ondas aqui, ó? Daqui até aqui eu tenho uma onda. Daqui até aqui eu tenho outra onda. Então aqui eu tenho 2 ondas, certo? Então aqui eu vou ter que o comprimento de onda vale quanto? Exatamente metade de 300, que é 150 ou 1,5 metros. Esse é o comprimento de onda do segundo caso. Galera, olha só. Vamos ler de novo o enunciado. Uma pessoa estava vibrando uma corda realizando 4 ciclos completos em 2 segundos, como descrito no caso 1. Então, o caso 1, que está sem legenda, deveria ser este daqui, caso 1, e este daqui, caso 2. Então, a frequência do caso 1 é 2 Hz. Entretanto, para testar o comportamento desta corda, essa pessoa acelerou o movimento oscilatório que estava gerando a onda e obteve o caso 2, ou seja, ele começou a vibrar mais rápido. Uma perguntinha. Qual é a frequência do segundo caso? Já pode fazer direto. Você concorda que o enunciado deixa claro, ou pelo menos de forma assim subentendida, que é a mesma corda que a gente está vibrando, certo? É a mesma corda, ele só mudou a frequência. A velocidade vai mudar? Não, porque a velocidade da onda não depende da fonte, depende apenas do material. A corda mudou do caso 1 para o caso 2? A corda não mudou, o que mudou foi a frequência que a fonte emite, ou seja, a velocidade no caso 1 vai ser igual à velocidade no caso 2. Então, lambda do caso 1 vezes a frequência do caso 1 é igual a lambda do caso 2 vezes a frequência do caso 2. Professor do céu, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Olha, galera, só lembrei de que velocidade é igual a lambda vezes frequência. Então, só substituir essa fórmula em cada um dos 2 casos. E eu descobri que lambda de 1 vezes a frequência de 1 é igual a lambda do 2 vezes a frequência do 2. Todo mundo concorda que a gente já reparou que o lambda do caso 1 para o lambda do caso 2, caso 1, caso 2, ele diminui pela metade? Então, ó, lambda diminuiu pela metade. Como a gente sabe que a velocidade tem que ser igual, a frequência tem que dobrar. Logo, qual é a frequência do segundo caso? O dobro, 4 Hz. Faz sentido? Então, essa já é a resposta da letra B. Letra B. Frequência do segundo caso é 4 Hz, o dobro. Então, bora voltar para a letra A. Qual é a velocidade da onda no caso 1? V igual a lambda vezes F. Então, bora lá. Velocidade no caso 1 é igual a... Qual é a lambda do caso 1? 3. Qual é a frequência do caso 1? 2. Isso deu 6 metros por segundo, porque eu usei tudo no sistema internacional. Então, a velocidade no caso 1, que é igual à velocidade no caso 2, é igual a 6 metros por segundo. Beleza. A força de tração sobre a corda no caso 2. Galera, concorda que eu posso usar aquela fórmula? Velocidade é igual a raiz da força de tração sobre a densidade linear? Certo? Lembra, eu não li ainda esse parágrafo, tá? Velocidade é igual a isso. Ele está perguntando qual é a tração. Para isso eu preciso da velocidade da densidade linear. Velocidade é igual no tanto caso 1 quanto caso 2, porque não depende da fonte. Então é 6 metros por segundo. Mas e a densidade linear? De onde a gente vai tirar? Do parágrafo que eu não li, que fala que o comprimento da corda é 300 centímetros e que a massa é 600 gramas. Então qual é a densidade linear? Massa
sobre o comprimento. Só que eu tenho que colocar tudo no sistema internacional. Na hora que eu for usar esta fórmula aqui, galera, eu tenho que colocar as coisas no sistema internacional, tudo bem? Eu tenho. Se não colocar, vai dar treta. Então, bora lá. Massa, 600 gramas do sistema internacional tem que estar em quilogramas. É só dividir por 1000, 0,6 quilogramas. 300 centímetros tem que passar para metros, divide por 100, vai dar literalmente 3 metros. Isso daqui vai dar então em torno de 0,2 quilogramas por metro. Tudo bem? Então é só aplicar na fórmula. Olha só, a velocidade é 6, é igual a raiz da tração sobre 0,2. Eu levo ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que 36 é igual a T sobre 0,2. Aí passa 0,2 para lá multiplicando, eu vou ter que 36 vezes 0,2, isso vai dar 7,2. Então a tração vale 7,2 newtons. Bacana? Essa é a resposta da letra C. 7,2 newtons. Tá? Então bora. A área de seção transversal da corda em metro quadrado, sabendo que a densidade da corda é tanto. Da onde eu vou tirar isso? Que densidade linear é igual a densidade volumétrica vezes a área da seção transversal da corda. Então bora lá, a densidade linear está dando 0,2 kg por metro. Qual deve ser a densidade volumétrica? Está aqui, ó. Densidade volumétrica vale 2.000 kg por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Quanto é a área da seção transversal? Então, só passar dividindo. Isso vai dar... vale 10 menos 1, vai dar 10 menos 4, imagina. Então aqui a área de seção transversal vai dar 10 a menos 4 metro quadrado. Acabou a questão. Essa é a resposta. Eu só passei o 2.000 para lá, dividindo. Foi só isso, ok? E aí eu só fiz de cabeça, direto. Tranquilo, galera? Então essa é a questão número 2. Claro para todo mundo? Então bora lá. Questão número 3. Uma pessoa deixou uma torneira gotejando com a mesma frequência em um lago A e em um lago B, gerando as duas imagens, lago A e no lago B, que é o meio A e o meio B, ok? Como descrito na figura a seguir, ambas as figuras representam as frentes de ondas geradas pelas gotas da torneira, ok? Aqui, ó, veja que ele fala que 2 metros é a distância dessa frente de onda até essa. Logo, a distância de uma frente de onda até outra é 1 metro. Portanto, o comprimento de onda, no caso A, no meio A, vale 1 metro. Esse é o comprimento de onda no meio A. E no meio B, olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimentos de onda. 6 comprimentos de ondas igual a 6 metros. Logo, cada comprimento de onda vale 1 metro. Tranquilo? Beleza? Achei meio esquisito isso aí, viu? Mas vamos lá. Determine a razão entre a velocidade de propagação no meio A em relação ao meio B. Opa, rapidinho então. Galera, peço perdão. Realmente foi o erro aqui, tá? Aqui não era para ser 6 metros, tá? Era para estar escrito 2 metros do mesmo jeito. Tudo bem? O que aconteceu? A água estava gotejando num lago A e as ondas ficavam distantes uma da outra. Por quê? Porque as ondas nesta água do meio A são mais rápidas. Então, na hora que gotejava, uma frente de onda começava já a correr, quando só depois de um tempo surgia a outra, já estava muito atrás, porque a primeira saía correndo. Já no lago B, caiu uma gota, gerava uma frente de onda, só que ela era lenta. Na hora que a outra gota demorava a cair, quando caía, ela ia gerar uma nova onda, já estava perto da primeira. Por quê? Porque era lenta a primeira. Então entenda, essas frentes de ondas estão mais próximas no caso B, porque as ondas são mais lentas. E qual é o comprimento de onda nesse caso? O comprimento de onda no caso B tem 6 frentes de ondas aqui e 2 metros. Então 2 dividido por 6 vai dar literalmente 1/3 de metro. Esse é o comprimento de onda do caso B. Determine a razão entre as velocidades. Velocidade de propagação no meio A é lambda do meio A vezes a frequência do meio A.
Ele pediu a razão, né? Então eu vou dividir pela velocidade do meio B, que pode ser calculado como comprimento de onda do meio B dividido pela frequência do meio B. Só que quem é que está gerando essas ondas nos dois casos? Não é uma torneira gotejando? A torneira vai gotejar do mesmo jeito nos dois lagos. A frequência é a mesma. Então eu posso literalmente cortar, porque a frequência é a mesma nos dois casos. É a mesma goteira, é a mesma torneira gotejando. O que muda é literalmente a velocidade, que vai ser a mesma razão dos comprimentos de onda. Do meio A é 1 metro e do meio B é 1/3 de metro. Divide o primeiro em divisão de frações, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai dar 3. Quer dizer então que a velocidade no meio A é 3 vezes maior que a velocidade no meio B. Perfeito. Essa é a resposta da questão. Claro para todo mundo? Então, esse foi o vídeo de revisão para a prova. Tranquilo, galera? Certinho, então. Boa prova para vocês. E é isso.